Bom dia, Osasco, bom dia, Câmara Municipal de Osasco, bom dia, TV Câmara, bom dia. Mais um programa aqui hoje, direto do plenário Tiradentes. O Gurupi já está chegando, porque o Gurupi quer saber se vai ter casa para ele. Hoje o nosso tema aqui é habitação. Queremos aqui já agradecer aqui o apoio do presidente, vereador Carmônio Bastos, que diz que o desenvolvimento da cidade, Rogerinho, passa por aqui. Tudo que acontece na cidade passa pelo Legislativo. Eu sempre digo que Câmara Municipal, pilar da democracia. Mas vamos falar dele, que é o secretário da Habitação, Pedro Sotero Albuquerque. Tenham paciência que só tem 12 páginas, o currículo do cara é grande. Advogado, graduado pela Universidade de Fortaleza, com MBA em Direito na Economia e na Empresa pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Mestre em Direito Constitucional, ele é filho da PUC, foi coordenador executivo do curso anual de Direito Econômico, promovido pela Sociedade Brasileira de Direito Público. Na área jurídica, atuou em grandes causas, com ênfase na infraestrutura, energia elétrica, saneamento, inclusive como assessor jurídico da CBEE, Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial. Na vida pública, foi assessor especial da SP Turismo, com atuação na área de relações institucionais, jurídico, turismo e projetos especiais. Espera aí, tem que tomar água, o currículo do cara é grande, doutora Rita. Está com inveja? Vai estudar. Bora lá. O cara trabalhou também, membro da Comissão de Avaliação das Organizações Sociais da Cultura de São Paulo, também atuou em causas sociais como diretor executivo da ID Brasil, Museu do Futebol e Museu da Língua Portuguesa e do Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Implantou alguns projetos no Passo do Frevo, Cais do Sertão, Parque Urbano de Macaxeira e Parque de Santana, Academia de Recife, Rede de Bibliotecas, Parque... Eita, o cara é fera. Foi membro do Conselho de Administração do Catavento Cultural e Educacional. Foi ainda fundador e presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Organizações Sociais da Cultura, Abraosc, e é membro do Conselho de Administração do Instituto de Previdência do município de Osasco, famoso IPMO. Entre 2016 e 2020, foi secretário municipal das Finanças. Já que o secretário não está aqui, a gente pode falar de finanças também. Vamos ver, se der tempo para que ele fale sobre finanças, como está a finanças de Osasco. Em 2021, assumiu a Secretaria de Habitação de Osasco. Eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa aqui ainda, mas eu vou chamar ele simplesmente de meu amigo, grande secretário, Pedro Sotero. Bom dia, Pedro, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado, meu amigo, pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para falar, prestar contas e esclarecer sobre esse tema tão complexo, falar também sobre governo, finanças, o que for necessário. A gente está aqui, obrigado pelo convite, parabenizar aí o presidente Carmônio Bastos pela iniciativa, parabenizar você, Marcos, pelo trabalho que você tem feito aí, tem acompanhado algumas aulas. É um prazer estar aqui e parabenizar toda essa equipe que está aí acompanhando, ajudando a fazer essa aula aí ser devidamente gravada, transmitida, e aqueles que estão nos assistindo. Espero que a gente possa ajudar em alguma coisa aí a melhorar o conhecimento do tema. Maravilha! Nós temos aqui alguns livros que eu trouxe lá da nossa biblioteca, hein? Mais de 100 anos do Antônio Agu. Quando o Antônio Agu chegou para cá, é claro, Osasco está aqui desde 1962. Aqui nós fazíamos, era uma grande olaria, nós fazíamos tijolo. Já faz tempo esse negócio de olaria, hein, Pedrão? Hoje o negócio mudou tudo, hein? Mudou tudo. Hoje é concreto e vidro. Concreto, vidro. Osasco nasceu industrial, é uma cidade que é engraçado, que em tão pouco tempo, né, de vida, ela mudou totalmente o perfil dela, né? Nasceu industrial, olaria, com a Braun Brauvery, Hervi, né, enfim, essas indústrias pesadas que hoje em dia até que ecologicamente nem são tão adequadas, né? E virou essa cidade de serviços aí, essa evolução muito bacana. Em tão pouco tempo, né? Porque se a gente for analisar a linha do tempo, desde 62 para cá, 60 anos, praticamente, 61 vai fazer, ou fez agora, né? Osasco é um bebê. Na linha das cidades, na linha do que a gente entende de cidade, se pegar São Paulo, tem mais de 450 anos, as cidades vizinhas, Barueri, Santana, também são super antigas, né?
Então a gente é um bebê, está começando. E uma mudança muito forte, né, do perfil da cidade. Né? Deixou de ser aquela cidade industrial para ser uma cidade de serviços. É bem interessante. 2002, eu era vereador aqui nessa casa, não tinha prédios na cidade. Até tinha o tal do plano diretor, que tínhamos que fazer o plano diretor, e não se podia verticalizar. Hoje você tira uma foto de Osasco, parece São Paulo, a capital, de onde nós éramos um bairro. Quer dizer, em 20 anos mudou tudo, Pedro. Mudou tudo. O Osasco hoje já é a quinta cidade mais verticalizada do Brasil. Como é uma cidade pequena, são 65 quilômetros quadrados, a terra ela é cara e para compensar isso a gente acaba subindo, né? Constrói-se as edificações. E Osasco, por uma questão estratégica, primeiro o posicionamento dela estratégico, a localização geográfica já favorece. E vai favorecer mais nos próximos anos, porque Osasco ela está na região oeste, e o que acontece? A cidade de São Paulo não tem para onde crescer. Então, quando você vai falar de Zona Sul, ela já chegou no mar, já chegou na divisa com Itanhaém. Quando você fala de Zona Leste, já chegou em Guarulhos. Quando você fala de Zona Norte, já chegou na Cantareira. Então, todo o desenvolvimento da cidade de São Paulo ele vai ser feito em direção ao Osasco. Né? Ou seja, o Osasco vai se beneficiar muito e ainda mais do crescimento da cidade de São Paulo. O plano diretor de São Paulo, recentemente aprovado pela Câmara Municipal, prevê esse crescimento vindo em direção à Zona Oeste, o que para nós é espetacular, porque a gente vai ter, além de todo o trabalho desenvolvido pelo governo Rogério Lins, pela prefeitura, por tudo o que a gente tem feito nas secretarias de um modo geral, ainda tem o próprio crescimento da cidade de São Paulo que está direcionado nessa região. Então, anos melhores virão, sempre. Eu lembro também que em 2002, e aí eu sempre digo que quando eu estava por aqui nessa casa aqui, o Rogerinho não lembra, ou lembra? Rogerinho lembra, o Rogerinho estava invadindo terra lá no Conceição. Estava lá. O Fernando Henrique veio aqui inaugurar um pedaço aqui do Rodoanel, e ele falou que Osasco, Carapicuíba, agora estava... no canto do Brasil, na realidade era a esquina do Brasil, foi o termo que o Fernando Henrique utilizou. E hoje, então, com essas rodovias todas, com essa possibilidade de deslocamento das mercadorias, né, que são produzidas nas cidades, então nós temos grandes possibilidades de escoamento, né? Sim. Osasco ele tem duas características hoje. Primeiro, é uma cidade de serviços. Quando eu falo serviço, toda a parte de tecnologia, Bradesco, Mercado Livre, iFood, as empresas que vieram para cá, então se desenvolveu como uma cidade que presta serviços e muito na área de inovação, que é bom, porque é uma atividade que sempre está pensando no futuro, sempre está pensando mais à frente, e aí a gente fica a reboque. E de logística, Osasco tem a seguinte característica, ela é uma cidade que, como eu falei, ela não tem grandes áreas, então a gente não vai ter grandes movimentos logísticos, mas ela vai ter a vantagem de, além de estar no entroncamento de várias rodovias, estar antes do pedágio. Então, para aquela ponto final de distribuição, ou seja, o Pão de Açúcar ele tem o maior centro de distribuição de logística em Osasco. Por quê? Porque de lá ele distribui para todas as lojas. Se fosse em Barueri, por exemplo, ele teria que fazer pedágio, seria pedagiado em todas as operações que saem de lá. Então, parece pouco, mas quando você fala de escala, o fato da gente estar antes do pedágio, para quem vai fazer a entrega final, é um grande diferencial. E talvez só Osasco tenha essa característica. Então, vamos lá. Pão de Açúcar está aqui na área de logística, a FENSA, né, com a Coca-Cola e alguns produtos. Então, nós não vamos competir na logística de transporte pesado. Então, isso, por exemplo, a cidade de Jundiaí, ela se vocacionou para isso. Você vai em Jundiaí, você tem as maiores empresas de logística que estão em Jundiaí. Por quê? Porque ela está no entroncamento, mas não é ao consumidor final. A gente recebe tudo, estoca, armazena e já entrega para o consumidor final, que é em São Paulo. Então, não tem rodízio, a gente não fica com restrição do caminhão entrar na cidade de Osasco, não tem a restrição do caminhão circular pela cidade de Osasco, que pode parecer uma coisa simples. Quem mora em São Paulo já incorporou o rodízio na veia, né? Então, a pessoa acaba construindo toda a vida dela já considerando o rodízio. Ele não se incomoda, porque ele já vem com isso meio que na gente. Diz, vou comprar um carro pela placa, vou habituar a ir à academia. Eu, quando saí da cidade de São Paulo e vim morar em Osasco, além de ter ganho
1h30 por dia, que era o tempo que eu tinha de deslocamento, de todo dia ir e vir, né? E muita gente às vezes passa 2, 3 horas por dia só se locomovendo. E Osasco também tem essa vantagem, da distância ser muito curta, você atravessa a cidade de uma ponta a outra em 15 minutos, 20 minutos, né? Eu não tinha rodízio, então, de repente, você ganha uma liberdade que você não tinha em São Paulo. Então, todas essas características fazem com que Osasco, de fato, tenha uma vantagem do ponto logístico, principalmente naquele ponto logístico final, que é aquela entrega direta ao consumidor. Isso, de fato, tem um impacto positivo na arrecadação. Lógico, a gente tem algumas reclamações na Zona Norte de que a maior parte dos galpões logísticos ainda estão na Zona Norte. E como todo setor logístico vai trazer caminhão, vai trazer tráfego pesado para dentro da cidade durante o dia, né? Isso é uma coisa que a gente ainda tem que melhorar. A Zona Norte a gente ainda tem que desenvolver mais, né? Eu acho que ela já foi bem urbanizada. A habitação, a gente tem feito um trabalho muito forte na Zona Norte, né? Principalmente na Zona Norte, a começar a partir do Roxidale, mas é uma área que ainda carece de mais infraestrutura. Então, e o governo, a proposta que está tendo o plano diretor local nosso, né, da cidade de Osasco, olha com muito carinho esse desenvolvimento da Zona Norte para essa vocação de logística. Tá? Cada cidade, cada setor tem uma vocação aí diferente. Olha aí, quantas informações aqui sobre a nossa cidade, que está crescendo cada vez mais, muitas empresas vindo para cá, daí traz os caminhões, mas traz também a possibilidade de mais habitação também, porque as pessoas, assim como o Pedro, que quer vir morar para cá, para fugir lá de São Paulo, da loucura de São Paulo, e daí a gente começa a construir torre, está construindo torre para todo lado, e tem os programas do governo também, aí do prefeito Rogério Lins, juntamente com o governo do estado, agora com o Gerson Pessoa também, e com o governo federal, para construir e urbanizar todas as nossas áreas livres aí, Pedro. Vamos trabalhar pesado para deixar de serem áreas livres, né? Esse é o desafio. Osasco, o que acontece hoje? Primeiro, houve uma evolução muito grande da política habitacional no país todo. Antigamente, a gente trabalhava com habitação no sentido de sair construindo unidade habitacional. Esse era o principal ponto. Você remove a família da área, constrói uma unidade habitacional longe, né? E antigamente o interessante era que era o mais longe possível. Estou falando porque vou pegar aí dos anos 60, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Cidade de Deus, que foi que virou filme e tal, ela era uma favela, o pessoal que morava lá era uma favela no meio da zona sul do Rio, chamada Favela do Pinto, Praia do Pinto. E eles tiraram aquilo, era no meio da Lagoa, que é um bairro super nobre, e construíram a 2 horas da cidade aquele complexo residencial. Então, isso era um pouco uma política assim, discriminatória, higienista, um dos nomes que tinham à época, mas foi evoluindo. Hoje, o resultado dessa evolução a gente não quer tirar ninguém de casa, a gente quer levar a segurança, quer que essa área de risco deixe de ser de risco, que a pessoa tenha qualidade de vida na casa dela. Se ela quiser sair da onde ela mora hoje, que seja por opção, né, não por uma imposição. A gente usa que a retirada das famílias das casas é uma medida extrema. Aqueles grandes conjuntos habitacionais, até agora no novo Minha Casa Minha Vida, reeditado, repaginado, e com um trabalho brilhante do deputado Fernando Marangoni, que foi o relator, que é parceiro da nossa cidade, não vai ter mais aqueles grandes conjuntos habitacionais, aqueles mega complexos habitacionais. Por quê? Porque aquilo ali é incompatível com as cidades urbanas. É incompatível com qualquer cidade. Na cidade da minha mãe, por exemplo, foi uma construtora lá e construiu 5.000 unidades no meio da BR. Causou um problema para a cidade assim, altíssimo, porque você, de repente, tinha que mandar transporte, creche, UBS, e a cidade não teve um aumento de arrecadação. A cidade não conseguiu construir os equipamentos de saúde para a população em tempo suficiente, ou seja, criou-se um problema urbano. Osasco, a gente já não tem muita terra, então não tem como pegar, tirar as pessoas, por exemplo, lá do Morro do Sabão, e levar para o outro lado da cidade, e deixar aquela área desguarnecida, deixar aquela área desocupada. Então, o que a gente vai fazer? Com o apoio dessa casa, da Câmara Legislativa, é sempre importante ressaltar que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, o desenvolvimento de Osasco passa por essa casa legislativa, principalmente na área habitacional, que a gente é altamente dependente de acordos com o governo do Estado, com o governo federal, com operações de crédito, que tudo depende de autorização legislativa, o que é bom, porque dá transparência, envolve o legislativo, os representantes do povo, não, os vereadores são, antes de tudo, isso aqui é a casa do povo, é importante a gente sempre ressaltar.
Então, a gente conseguiu, com o apoio da Câmara, fazer uma operação de crédito do Morro do Sabão. Então, a gente não vai retirar ninguém de lá, pelo contrário, a gente vai reurbanizar 1.300 famílias que vão ser beneficiadas, que vão ter qualidade de vida aonde moram. Aquelas que vão ter que sair para a abertura de um viário, para eventualmente uma viela, alguma questão de acessibilidade, vão ser relocadas no local. Vamos construir unidades para relocar, inclusive, quem mora lá. Ou seja, isso é uma mudança na política habitacional. A gente tem que quebrar um pouco esse preconceito, Marcos, porque muita gente olha para a gente e fala assim, quantos apartamentos você vai construir? Eu não estou medindo o nosso esforço pela quantidade de apartamento, porque antigamente a gente construiu no passado muito apartamento e as áreas continuam livres. As áreas continuam ocupadas em risco. Então, a gente tem que reconhecer que a melhor medida para Osasco não é a construção de novas unidades, e sim o quê? A urbanização das áreas livres. Tirar o risco, levar a dignidade. Se a gente tem um déficit habitacional quantitativo, ou seja, se tem 3, 4, 5 mil pessoas em Osasco esperando na fila de novas unidades, tem 20, 30, 40 mil morando em condições, vamos dizer assim, subhumanas, sem dignidade. Então, a gente não pode olhar para aqueles para fazer número. Eu acho que nesse ponto também o Rogério, o nosso prefeito Rogério Lins, ele foi muito bom porque ele não quis fazer aquela medida populista da habitação. Vamos construir a qualquer custo. Porque depois o problema vem, a conta vem, né? E ele fala isso, ele mora aqui, ele vai continuar morando aqui, vai deixar de ser prefeito no ano que vem, mas continua como morador de Osasco. Então, não adianta ele causar um problema futuro, sendo que o futuro dele também é aqui na cidade, como o nosso, né? Então, ele falou, olha, vamos fazer aquilo que é o correto. E o correto é o que a gente entende hoje, que é fazer o quê? A urbanização das áreas. Vamos entrar com a infraestrutura. Vamos conseguir, o Gerson, a gente teve uma reunião com o governo do Estado, numa agenda que o Gerson conseguiu com o Marcelo Branco, para trazer mais unidades do Viver Melhor. O que é o Viver Melhor? É reformar a casa da pessoa. Você tem muitas casas em Osasco, por incrível que pareça, que não tem nem banheiro. Como é que a pessoa mora numa casa que não tem banheiro? Não dá para imaginar, né? Assim, para nós, de um modo geral, não dá para imaginar, mas tem. Tem casas que, assim, ontem eu vi um vídeo, a gente foi ontem num mutirão na Vila Menck, de uma cadeirante que sobe 3 andares, é uma menina cadeirante, ela mora no 3º andar de uma casa, ela sobe de costas, com os braços, todo dia, porque os pais não conseguem mais carregar pelo peso. Como é que você pode falar que a gente tem dignidade ali? Não tem, você não tem acessibilidade na casa dela, né? E não é para ser cadeirante, que a gente também está pegando um exemplo de uma criança, que foi o que aconteceu ontem. Mas quantas pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas de idade, que a gente não consegue muitas vezes morar. A gente teve o Miguel Costa, que foi o último grande empreendimento da cidade, 960 unidades habitacionais, a gente já teve que tirar 2 pessoas que foram para lá, porque a gente colocou em andares altos e as pessoas não conseguiam subir. Então, a gente meio que remanejou, tirou para colocar em outros empreendimentos com andares térreos e remanejar a gente para lá. Então, tem essas questões que a gente tem que enfrentar. A gente quer levar a dignidade. A gente está com um projeto grande do Morro do Sabão, que já foi aprovado aqui por essa Câmara. Vamos encaminhar para cá agora, no próximo mês, mais operações de crédito para urbanizar novas áreas, como a favela do Limite, a 13 a 14. Ou seja, sempre na linha de quê? Trabalhar para a gente, firme e forte, para a gente acabar com essas áreas livres, levar a dignidade para quem mais precisa, porque essa é a maior parte da população que hoje precisa da Secretaria de Habitação. Maravilha, estamos aqui hoje recebendo Pedro Sotero, secretário aí da Habitação, que já foi secretário de Finanças também, e hoje realizando aí um trabalho muito jóia, viu, doutora Rita? E essas informações muitas vezes a gente não sabe, a gente fica aqui no centro, aqui muitas vezes fica aqui envolvido só com as nossas coisas aqui, e a gente ouve algumas coisas assim, por exemplo, como uma casa que não tem banheiro, né? Puxa vida, como é que faz, né? Quer dizer, e a cidade crescendo, uma cidade hoje que é o 2º PIB do estado, só perde praticamente o PIB para a capital, quer dizer, o 6º, 7º PIB do Brasil. Quer dizer, acima de 21 a 22 capitais de estado, o que se arrecada, o que se gera de riqueza na cidade. Então, a gente pode dizer que Osasco é uma cidade rica que tem muitos contrastes, né, em todas as áreas. E a área de habitação fica mais evidente ainda, e ainda bem que o Rogério Lins teve juízo e botou, sei lá, para ajudar ele, hein? Eu não sei se o termo técnico ele teve juízo, né? Teve coragem, com certeza teve coragem. Mas isso é normal, Marco, porque o que acontece?
a cidade de Osasco, ela não tinha essa projeção econômica que ela tem hoje, né? Ela teve uma pujança econômica quando ela foi fundada, né? Quando as indústrias estavam aqui, você tinha ali uma riqueza muito forte, talvez isso até tenha motivado um pouco, se você pegar a história de Antônio Agosto, a história dos autonomistas, né? É um pouco isso, é a riqueza que é produzida por uma cidade que estava abandonada. Então, era nada mais justo que houvesse uma autonomia nas finanças. Aliás, a autonomia é hoje questionada na nova reforma tributária pelo mesmo motivo. Antigamente falava-se o quê? Que a cidade, que as indústrias em Osasco, que em Osasco se produzia muito e ficava pouco. E que era por isso que precisava ter a autonomia, nascer a cidade. E hoje a reforma tributária que a gente mais escuta no Brasil é justamente o seguinte: tirar a autonomia dos municípios. Porque o dinheiro que é produzido aqui vai deixar de ficar diretamente na cidade e passar para um centro de custeio, ou seja, o que é produzido aqui agora vai para uma conta conjunta e vai ser depois devolvido para a cidade. O risco que a gente corre hoje é o mesmo que Antônio Agu e os autonomistas correram no passado, do que ficou produzido aqui não voltar para cá num segundo momento, né? Eu lembro até você que teve na Secretaria de Finanças realizando um grande trabalho, e com certeza no tempo que você ficou lá, você viu o crescimento da cidade. Há 22, 23 anos, quando eu fui vereador aqui nessa casa, lembro precisamente que a primeira LOA que eu votei aqui, o orçamento da cidade era 500 milhões. E era dinheiro pra caramba, 500 milhões, isso há 20 anos. Isso multiplicou por 10. De 500 milhões foi para 1 bilhão, 2, 3, 4. Hoje nós estamos com uma arrecadação acima de 5 bilhões. E se deve a isso ao fator administração, que a cidade foi crescendo, foi evoluindo, foi com as próprias reformas tributárias, essa casa aqui, inclusive, votando reformas tributárias para que atraísse empresas para cá, principalmente do ISS, vindo para cá, e hoje nós estamos com essa arrecadação, e aí vem essa reforma tributária, isso assusta um pouco, não assusta não, Pedro? Bagunça um pouco a casa, né? Olha, mas veja, eu sou um cara otimista. Eu acho que a gente tem que olhar para frente e entender que o sistema tributário nosso era um sistema falido, né? Vou dar um exemplo de Osasco, tá? Eu falo isso porque a gente tem que citar exemplos concretos para o pessoal entender. Osasco, quando a gente implantou o cartão alimentação na rede de saúde, de educação na pandemia, a gente implantou com a Lelo, né? E era engraçado que a gente pediu para a Lelo mandar onde esse cartão seria aceito. Ela mandou mais de 5 mil pontos, quase 6 mil pontos, onde o cartão era aceito. Eu olhei no cadastro da Secretaria de Finanças, eu não tinha 2 mil pontos cadastrados para receber, ou seja, mais da metade das pessoas que recebiam pagamento pelo cartão não existiam no sistema tributário municipal. Então, assim, muitas vezes posso falar, não é que a pessoa está interessada em fraudar, é que o sistema tributário nosso, ele é um sistema muito complexo. O que é ICMS, o que é ISS? Minha esposa, ela tem um consultório odontológico e eu sofri na pele agora que eu fui ajudar ela a abrir e conseguir o alvará de funcionamento. Quem aqui é da área da saúde sabe que é difícil demais. Mas a empresa abriu em 40 minutos. Tudo bem, a empresa abriu em 40 minutos, mas vai atender tudo que a vigilância sanitária pede, tudo que o Estado pede, tudo que o Conselho, o Ministério da Saúde pede, porque ela, como dentista, precisa ter autorização do governo federal. É uma coisa assustadora. Então, assim, precisava mexer. Eu acho que precisava mexer. E agora o que a gente tem que fazer é se articular para quê? Para que nessa divisão nova do bolo, né, Osasco não perca de novo a sua autonomia, porque agora não dá para emancipar mais, já somos emancipados, então agora a gente não pode correr o risco de ficar de fora dessa nova repartição de fatia. Mas só para complementar, Marcos, é importante colocar também, assim, Osasco se tornou uma cidade rica recente. Você votou em 2002 um orçamento de 500 milhões. Na época, nem se votava o orçamento de 500, mas nem isso conseguia se arrecadar, né? Depois é que foi aumentando a arrecadação. Em 2005, e lógico,
A história de Osasco ela vai sendo construída por capítulos e a gente não pode omitir o passado. Então, em 2005, ainda na gestão do Emídio, aprovou-se o Código Tributário do município. Ali, talvez tenha sido o primeiro ponto de desenvolvimento financeiro da nossa cidade, do ponto de vista tributário, né? E, a partir daí, houve uma evolução e, graças a Deus, ninguém teve a vaidade de chegar e falar assim, não quero mais isso, tá? Não quero mais isso. A gente foi seguindo na linha de admitir e reconhecer o que houve de virtude no passado e tentar aprimorar. Então, essa construção da realidade tributária hoje, ela é uma consequência de quê? De um trabalho que vem sendo construído ao longo dos anos. Isso é muito importante para a gente, porque isso mostra que é uma cidade que está madura do ponto de vista de organização administrativa. Osasco passou por grandes alternâncias de poder, né? O Rossi, o Giglio, o PT, agora o Rogério, mas mesmo assim, né, pelo menos na parte fiscal, houve o bem pela cidade, o bem comum, que era o que a gente procurou fazer. O que começou no PT foi mantido pelo Rogério e a gente tem a esperança que será perpetuado aí em breve. Maravilha, estamos aqui hoje com ele, que é o Pedro Sotero, hoje secretário da Habitação, mas que já foi secretário de Finanças também e conhece bastante com essa formação acadêmica dele aqui, e a secretaria tem que fazer um monte de coisa, gerenciamento de cadastro, implantação de sistema de informação, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar os órgãos que compõem a secretaria, coordenação de projetos. Tem aqui um livro, inclusive, que foi aqui do governo do Emídio. Tem uns negócios aqui, tem tudo sobre a cidade, hein? Um negócio muito bem organizado e a gente sempre vê o seguinte, viu, Rogério, viu, Rafinha, que na verdade a cidade realmente vai caminhando e cada um dá a sua contribuição. Cada um vai contribuindo para que a cidade chegasse onde chegou hoje. Desde Antônio Agu, depois passando pelos autonomistas, agora chegando aqui no Rogério Lins. E aí eu sempre digo que o Rogério Lins também tem sorte pra caramba, porque os caras organizaram tudo, daí tudo caiu na mão dele. O Rodoanel tá pronto, a Bandeirante tá legal, tá tudo certo, ISS baixou. Rogério, um abraço, parabéns aí pelo trabalho que tá fazendo. Não basta ser bom também. Um pouco de sorte também, hoje tem jogo também, vamos ver se o São Paulo tem um pouco de sorte hoje lá no time lá. Mas o negócio é o seguinte, o orçamento da cidade aí tem favorecido a habitação? O orçamento... Eu tenho ouvido o seguinte, nós estamos gastando o quê? O segundo... O Bruno que esteve aqui, nós não estamos nem com 36% hoje na folha de pagamento, que é um número legal pra caramba. Esse número poderia ir até 54, está 36, então tem grana para ajudar aí na habitação? Folha, né? A habitação, a gente teve um aumento grande no orçamento, mas é porque também ficou muito tempo defasado. O que acontece? Essa explosão na arrecadação, quando eu entrei, eu assumi a Prefeitura de Osasco, a arrecadação anual era 1,7 bi. E eu tinha uma dívida média de 120 dias, aliás, eu tinha 120 dias em média de atraso fornecedor. Então, eu entreguei com 4 bi, 3,7. Ou seja, mais do que a gente praticamente dobrou essa arrecadação, né? E a partir de colocamos a casa em ordem. Então, pagamento em dia, folha em dia, ajustamos a dívida, né? Então, agora nós começamos a ter um fôlego para quê? Para recuperar todo esse tempo que a cidade ficou sem um devido investimento. E a habitação é uma área muito cara, muito cara. A urbanização do Roxo d'Água são mais de 120 milhões de reais, né? Então, assim, uma ação, uma obra nossa. Então, é uma área muito cara. A gente tem articulado para fazer muitas operações de crédito e repasses federais, porque sozinho nenhum município dá conta para essa nossa demanda. Aumentou-se o orçamento municipal. Nossa comunidade hoje praticamente é pago totalmente com orçamento municipal, por exemplo. Mas a gente, se você fala assim, é suficiente? Não, porque ficou muito tempo sem fazer nada. Então, a gente tem buscado alternativas de operações de crédito, apoio junto ao governo federal, parceria com o governo do estado. O Gerson está ajudando ou não? Graças a Deus. Agora, com o deputado local, fica tudo muito mais fácil. E também com a sorte que a gente teve de apoiar o Fernando Marangoni,
que ele saiu candidato na área de habitação, também está apoiando a cidade. Então vai dar tudo certo. Os caras estão querendo cortar nós aqui, mas o Nélio acabou de chegar, o Nélio está lá em Grande Brasília, Nélio. vai ajudar nós aqui também, lá junto com o Fábio Teruel. Um abraço ao Fabinho, que é deputado federal. Fala pro Fabinho vir aqui dar uma entrevista para nós também, tá certo, Nélio? Manda esse recado, manda um beijo para ele. Mas, que é morador de Osasco, né? Morador de Osasco. Que o plenário é soberano e os caras estão querendo cortar nós aqui, Gabriele, dizendo que o nosso tempo acabou. Nosso tempo não pode acabar, não pode acabar. Aqui precisa de um pouco mais tempo, o plenário é soberano, mais 2 minutos. E tem o seguinte aqui, eu estava procurando uma poesia para terminar com poesia, mas é difícil arrumar poesia legal de casa, hein? E aí o seguinte, construímos nossa maloca mais um dia, nem quero lembrar, veio os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar, pegamos todas as coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens estavam com a razão, nós arranja outro lugar, e se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Não deve ser fácil derrubar um barraco, hein? Não, Pedro? dói. A saudosa maloca dói. Mas assim, Marcos, o que a gente quer é que as pessoas morem com dignidade, que elas não tenham medo da chuva ou de um tempo fechado, que não tenham que dormir com uma preocupação de terra, que não tenham que correr esgoto dentro da casa. Ninguém fica feliz quando derruba um barraco, porque a gente está acabando com uma moradia, né? Mas assim, a gente também tem aberto muitas portas, temos construído muitas moradias e, principalmente, transformado a vida de milhares de pessoas aqui na nossa cidade. Então, o lado ruim é derrubar o barraco, mas o lado bom é ter a perspectiva de que em breve ali vai ter uma casa decente, digna e que a pessoa vai poder finalmente morar em paz. Como nós estamos aqui no plenário Tiradentes, o plenário é soberano, então o plenário já votou e está dizendo aqui que o Pedro tem que voltar. Pedrão, tem que voltar aqui, suas considerações finais, obrigado por ter vindo aqui. Não, obrigado, Marco, obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão espinhoso. Acho que se tivesse falado tudo de habitação, a gente tinha que gastar uns 3 ou 4 dias aqui, então, porque o tema é muito complexo e o nosso trabalho é esse, né? Levar informação para a população, dar transparência ao nosso trabalho, né? Prestar contas, sempre pedir o apoio dessa Casa Legislativa, se não fosse pelos vereadores e pelo empenho da casa como um todo, a gente não chegaria em lugar nenhum, então eu sempre reconheci isso e estou à disposição. Quem tiver oportunidade, conseguir seguir a nossa página, posso fazer propaganda das redes sociais, porque, aliás, todo mundo fala assim, quando é que abre cadastro? Gente, dúvidas, por favor, @Habitação Osasco no Instagram, @Pedro Sotero no Instagram, ou Secretaria de Habitação Osasco no Facebook, ou Pedro Sotero 44 no Facebook. Toda informação sobre Minha Casa Minha Vida, cadastro, bolsa aluguel, é feita exclusivamente por lá, tá? Não temos um telefone, a gente faz sempre a comunicação oficial via as redes sociais, porque hoje em dia é o melhor mecanismo para a gente dar essa transparência. E agradecer a todo mundo que teve paciência de nos acompanhar, esses 2 malucos aqui pela manhã falando desses temas espinhosos, tá? Marquinhos, muito obrigado, viu, irmão? Toda vez que você chamar, estou à sua disposição, tá bom? Vai vir mais vezes aqui, Pedro Sotero, um sujeito um grande gestor público que tem contribuído muito para a grandeza aqui da nossa cidade e claro que a cidade muitas vezes a gente desconhece e é isso que a escola do parlamento quer levar até você, que através da TV Câmara, que levar essas informações e levar aqui que os gestores públicos têm competência para estar onde estão. Aqui dá para fazer sabatina sem preguiça, sem moleza, a cidade está crescendo cada vez mais. Doutora Rita mandando um abraço. Nélio, obrigado por você ter vindo aqui, tem a próxima aqui, você vai ficar aqui, não vai embora não, tem café aqui para o Nélio. Obrigado, Jô, obrigado a todo mundo. Eu sempre digo o seguinte, melhor do que ter razão é ter paz no coração. Obrigado, Carmona, um beijo, até a próxima, valeu!